Salmo 103, vamos lê-lo completo. Nós estamos na série Resoluções de um Novo Recomeço, né? Resoluções de um Novo Recomeço. Hoje vamos pensar a segunda resolução. Acharam aí? Natan, está pronto? Acompanhe comigo, por favor. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castigará por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Verso 11. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim. Como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, né? Como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até aos filhos dos filhos. Versos 8. Dos que guardam sua aliança, dos que obedecem aos mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada um de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, os que o servem e fazem sua vontade. Louve o Senhor tudo que ele criou, todas as coisas em todo o seu terreno. Todo o meu ser, louve o Senhor. Deixa eu tomar água. Vamos orar? Querido Santo Deus, nesse momento estamos agora diante de Ti, Pai, para meditar em Tua Palavra, para repensarmos uma nova resolução para 2026. Pedimos que o Senhor dirija tudo, esteja agora com nossa mente, nosso coração centrado no Senhor. Teu Santo Espírito fale em nossos corações através da proclamação da Tua Palavra. Em nome de Cristo. Amém. Amém, gente. Como falei, estamos numa série Resoluções de um Novo Começo. Semana passada nós vimos sobre viver pela graça sempre e em tudo. Tá? Viver pela graça sempre e em tudo. Hoje vamos pensar sobre o algoritmo da memória. A ideia é vencendo a amnésia espiritual. Tá bom? Eu não estou sem celular aqui, você vai ter que mudar para mim, tá? Pode mudar. Vamos. Uma pergunta para nós começarmos aqui. Já teve aquele sentimento de estar cercado de coisas, mas ainda assim se sentir vazio? De estar, sabe? Quem mora em grandes centros geralmente passa por isso, né? Nós temos vários amigos, entre aspas, vários vizinhos, várias coisas, conquistamos muitas coisas, mas no fim das contas nós esperamos a próxima coisa achando que vai nos preencher. E eu lembrei ao preparar essa mensagem do nosso Carl Fredricksen, do filme Up, Altas Aventuras. Lembra do filme Up? Quem viu? Vocês viram, né? Quem tem filho viu, né? Quem viu o filme Ups. Lá tinha o Carl. Carl tinha tudo que construiu com Ellie. Ele tinha a casa, ele tinha as fotos, ele tinha os balões, ele tinha tudo que é possível, ou tudo que ele tinha feito, construído um dia ele tinha, estava ali. Mas ele é um homem que vivia amargurado.
Era um homem que vivia rancoroso. E por quê? Por que ele estava assim? Porque ele olhava para o livro da vida dele e só via o que não aconteceu. Ele só via a viagem que não fez, o filho que não teve. Ele sofria da doença mais comum que nós temos hoje, que é a amnésia espiritual. E é por isso que o Salmo 103, ele começa com Davi dando um grito. Não é uma palavra suave que Davi faz. É meio que a ideia que Davi está se pegando pelo pescoço, pela garganta, apertando e dizendo: acorda, bendize o Senhor. Quer ver? No hebraico, essa palavra alma, ele traduzido como alma aqui, né? Todo meu ser, ele tem a ideia de garganta. Ele tem a ideia de sede. Sede. Então, Davi está dizendo o seguinte: minha sede, pare de desejar o que te mata e foque em quem te dá a vida. Ele está dizendo para a sua alma dele: não te esqueças. A ordem é curta, é grossa. Não esqueça de um só dos seus benefícios. Sabe qual é a nossa maior tragédia, gente? É tratar a vontade de Deus como se fosse um history do Instagram, onde a gente vê, nós damos o like, mas 24 horas depois, nem lembra o que viu, nem lembra o que aconteceu. A realidade é que a sua alma precisa de liderança. Se você não der ordem a ela, o algoritmo do mundo vai dar. O versículo 2, então, é o coração da nossa resolução de hoje. Ele nos diz: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhumzinho só do que Deus fez por ti. Neste novo ano, então, a nossa resolução, na verdade, é uma rebelião. Uma rebelião contra quem? Contra nós mesmos. É uma ordem que temos que nos dar. Te lembre. Hoje de manhã eu lembrei da música, né? Do Resgate. Vou me lembrar de nunca esquecer. É isso a ideia. A segunda resolução, então, se resume a isso, né? Claro que eu vou falar mais, mas se resume a isso. Se lembrar de nunca esquecer do que Deus fez por ti. Então, Davi, imagine essa cena aqui agora, versículo 3 a 5, que Davi, ele pega o álbum. Quem tem álbum em casa, né? Os mais velhos têm álbum. Os mais jovens pegam o Google Fotos, né? Não sei como que é o nome do iPhone, mas deve ter um parecido. O Davi pega o seu álbum de fotografia, ele olha para aquilo, mas ele não traz os sentimentos à tona. Ele traz os fatos à tona. Ele traz não é choro, é trazer da imagem o que Deus fez. E o que Deus fez com Davi, gente? Ele perdoou. Isso é, Deus não deu um remendo. Deus deu uma anistia total. Todo o pecado foi pago. Versículo 3 ainda. Deus curou. Deus, ele sustenta cada batida do nosso coração. Deus resgatou. Talvez você já esteve num buraco algum dia e Deus desceu até lá e te ergueu. Deus coroou. Quando nós nos sentimos como ninguém, como sem valor, Deus diz para nós: tu és meu filho. Coroar é a ideia de dar valor à pessoa. Se a pessoa vale muito, nós a coroamos, reconhecemos que ela é. E o versículo 5 diz: Deus renovou. O mundo te envelhece com o nosso cinismo. Quanto mais cínico nós ficamos, mais velhos nós parecemos. Mas Deus nos renova todo dia com um propósito de dar glória a Ele. Então, você não é o que o seu erro diz. Nós não somos o que nossas falhas dizem. Nós somos aquilo que Deus fez. Perdoados, deixa eu voltar aqui, né? Perdoados, curados, resgatados, coroados e renovados. Mas e por que Deus fez isso? Vou deixar por enquanto. Por que Deus fez isso, gente?
Será que Deus estava com um dó ou apenas caridade? Será que Deus fez isso por desencargo de consciência? Claro que não. Deus fez isso porque Deus é Deus. Deus fez isso porque na essência dele está isso. Deus age por causa de quem ele é. Então Davi, para lembrar de quem Deus é, ele evoca Moisés. Versículo 6, não está aí, Moisés? Versículo 7, perdão. Deus revelou seus planos a Moisés. O que Davi faz aqui é evocar a história e mostrar que o Senhor é compassivo. Mas é preciso entender que Deus ser compassivo não quer dizer que Deus é... Como vou explicar? Acho que vamos usar o que Davi falou aqui mesmo. Que Deus é compassivo, perdão, versículo 9 eu falei, né? O Senhor é compassivo e misericordioso. E isso torna Deus lento para se irar e cheio de amor. Mas alguém lento para se irar não é alguém isento de se irar. Tá? Lento não é isento. Deus é lento para se irar, sim. Porque imagine se Deus fosse igual eu e você. Quando vai jogar futebol, né, os meninos aí, alguém vai lá e dá uma canelada, já sai. Ou nós, pais, mães, quando pedem uma coisa, nossos filhos não fazem na hora que nós queremos, a gente já explode. Se Deus fosse assim conosco, se Deus nos tratasse por nossa performance, nós já estaríamos demitidos da vida. Se Deus nos tratasse como funcionários, já era. Mas olha a graça de Deus, gente. Olha que interessante os versículos aqui. Versículo 11 e 12. Olha o que ele faz no versículo 11 e 12. Ele diz, 11. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. Natan. Não posso, Natan. Eu sempre erro aqui. Não, volta. Aqui. Aqui mesmo, perdão. O versículo 11 diz, pois seu amor por aqueles que o temem é como a distância entre os céus e a terra. Eu vou deixar você falar. Qual é a distância entre o céu e a terra? De manhã não conseguiram responder. Não? Tá, vamos facilitar então. Tá bom, gente? Qual é a distância entre o Oriente e o Ocidente? Não facilitou? É isso que Davi faz. Davi diz, no versículo 11 diz, né? O seu amor é tão imenso como a distância entre os céus e a terra. E ele, por causa desse amor, nos separou do pecado, igual a distância entre o Oriente e o Ocidente, verso 12. Essa é a escala do amor de Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus por você, por mim, pela sua igreja. E onde ele demonstra esse amor, gente? Na cruz do Calvário. A distância entre o Oriente e o Ocidente do verso 12 foi medida pelos braços abertos de Jesus na cruz do Calvário. Lá o pecado foi removido, a conta foi paga. E é preciso nós entendermos uma coisa, que o Evangelho não é autoajuda. O Evangelho não é para massagear ego. O Evangelho não é apenas conforto, consolo, não, ele é confronto. Esse Deus que é lento em se irar, um dia vai demonstrar a sua ira. E aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são alvo do amor que vai dos céus, da terra aos céus, que foram afastados em Cristo do pecado à distância do Oriente ao Ocidente, eles encontram o Evangelho. Porque o fato histórico do álbum que nós estamos falando agora é que Jesus pagou os nossos pecados na cruz. O fato histórico é, quando eu olho para aquele álbum do que Deus fez no passado, lá eu encontro a minha identidade. Identidade de alguém perdoado, curado, renovado, resgatado, e o outro é... Volta aí no tanto. Ninguém lembrou, né? Então, vamos lá. Perdoado, curado. Isso.
Quando quem é você? Não, eu sou isso. Por quem? Por que eu posso dizer isso? Por causa do que eu vejo na cruz do Calvário. Um amor que vai daqui até lá, que me afastou do pecado de lá até aqui. A verdade, então, como diz aqui, a conta foi paga. Ou para quem entende de computador, o arquivo foi deletado. Ninguém mais pode nos acusar. Às vezes, é claro, que sempre tem alguém que quer buscar na lixeira, né? Que tem o Windows, né? Que quer buscar na lixeira. Vamos resgatar o arquivo? Para ver o que tu fez? Não pode. Porque como Deus deleta os pecados, como Deus apaga os pecados, ninguém pode ir lá buscar para nos acusar. Ou como diz Romanos, capítulo 8, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais. Somos perdoados. Agora vamos ser honestos com a gente mesmo. Vamos ter um tempinho de honestidade, gente. Quantas vezes você tentou ser de ferro? Quantas vezes você tentou ser lá Superman, Batman, Spider-Man, Mulher Maravilha, né? Quantas vezes nós tentamos ser a pessoa perfeita? Aquele que pega a lista e diz, a partir de hoje vai. Agora eu vou botar todas as minhas forças. Como eu comentei uma semana passada sobre a Raíssa Leal, né? Eu posso... Como que é a frase, Nicolas? Eu posso, eu consigo, eu quero. Tira a boca. Eu posso, eu consigo e eu quero. Quantas vezes tentamos ser assim, gente? E o verso 14 desse salmo é maravilhoso porque ele destrói qualquer tentativa nossa de sermos assim. Por isso que o evangelho não é autoajuda. O verso 14 nos diz o seguinte: pois ele é Deus, sabe como somos fracos. Deus lembra que não passamos de pó. Deus lembra que não passamos de pó. O verso 14 é maravilhoso porque ele destrói qualquer orgulho. Qualquer tentativa nossa de autossuficiência. Porque Deus não surpreende com a nossa fraqueza. Deus não surpreende quando diz, Deus, eu creio que o Senhor não existe mais. Ele não surpreende. Deus não surpreende com a nossa dúvida, a nossa falta de fé. Deus não surpreende quando nós queremos chutar o pau da barraca, largar tudo. Deus não surpreende quando nós muitas vezes caímos em tentação que nós mesmos produzimos. Porque Ele sabe que somos pó. Nós somos como a erva do campo, que secou, o vento bateu, sumiu. Acabou-se. Gente, amanhã o seu cargo pode ter outro nome. Amanhã o seu consultório pode ter outro dentista. A sua cadeira pode ter outro dono. Essa igreja pode ter outro pastor. A igreja amanhã pode ter outros presbíteros. Amanhã a sua cadeira da escola vai ter outro aluno. O mundo nos descarta quando nós quebramos. Quando nós envelhecemos. Quando nós perdemos o valor. Mas e Deus? Deus não faz isso. Porque é um Deus que lembra que somos pó, decidiu nos amar. Um amor que vai daqui até lá, nos perdoando do pecado, nos afastando de lá até aqui. Porque Deus é Pai. Diz o versículo... Achou, Dani? 13. O Senhor é como o pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Deus, Ele não olha para o pó com desprezo. Deus olha para o pó com compaixão, com amor, com misericórdia. A sua segurança, gente, não vem da sua força. Não vem da sua capacidade de manter um checklist de obrigações. A sua segurança vem da memória de Deus. Nós esquecemos Deus o tempo todo, mas Deus nunca se esquece de que somos filhos dele. Nós esquecemos, mas Deus não se esquece do que Ele fez por nós. Deus não se esquece de quem Ele nos fez ser em Cristo Jesus.
Isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso que o salmo que começou com um aperto na garganta termina agora com uma invocação. Termina não apenas com aquele homem chamando a si mesmo para adorar o Senhor, mas uma convocação para que o cosmos, o universo, os céus louve ao Senhor. Davi, ele convoca no versículo ali, a partir do versículo 20, ele convoca os anjos, ele convoca o exército celestial, ele convoca toda a criação, porque não é só sobre nós. Dizem, porém, que a salvação é individual. É e não é, porque quem vai para o céu não é eu e você, quem vai para o céu é a igreja de Cristo. Deus não veio chamar fulano de tal, Elias, Jacó. Deus veio chamar os seus escolhidos. Assim, queridos, então o que Davi faz é dizer, ei, todos nós, diante do alvo que eu acabei de abrir, vamos louvar ao Senhor. Vamos dar glória a esse reino, porque a verdade é que quando você resolve lembrar do que Deus fez, você entra em sintonia com o universo, porque toda a criação adora o Senhor, toda a criação invoca o nome do Senhor. Quando você lembra do que Deus fez, talvez folheando uma memória de 2025, né? Talvez olhando seu Google Fotos de coisas que você passou, talvez na sua rede social de coisas que você postou, como Deus foi bom. Quando você lembra disso, você para de ser o Carl lá do filme. Você para de ser um cara amargurado, rancoroso. Você passa a ser um adorador. A sua gratidão, então, não é apenas não é por um sentimento que brota em você, mas é uma certeza que nós podemos comprovar de que Deus fez. E à medida que nós começamos a relembrar disso, nos tornamos um adorador, largamos a amargura, a tristeza e nos agarramos ao fato de que Deus fez por nós. Isso tudo influencia não apenas a mim, mas a minha família, aonde eu trabalho e a igreja que nós temos, a igreja onde congregamos. Porque um lar onde o pai não lembra do que Deus fez é um lar triste. Um lar onde os adolescentes esquecem do que Deus fez é um lar cheio de briga, de rancor. Uma igreja que não lembra do que Deus tem feito é uma igreja que está pronta a morrer, pronto a desandar. Irmãos, lembra do filme? Quem viu o filme vai lembrar do filme agora, né? No final do filme, Carl, ele abre um livro de memórias, onde ele descobre fotos que a sua esposa, Ellie, colou de coisas simples do dia a dia. Um piquenique, uma leitura no quintal, um pôr do sol. E ao final do livro de memórias, livro de aventuras, né? O livro de aventuras do Carl, havia um bilhete que a sua esposa deixou para ele. O bilhete dizia: obrigado pela aventura, agora vá e viva uma nova. Obrigado pela aventura, agora vá e viva uma nova. Igreja do Senhor, a aventura na fé, a aventura da fé, não é o que você ainda vai conquistar. A aventura da fé é o que Deus já fez. O perdão que Ele já deu, o resgate que Ele já fez, a cura que Ele já ofereceu, o renovo que Ele tem nos dado, o fôlego que Ele tem soprado em suas narinas. Essa é a aventura da fé. Nessa semana, então, como resolução para o novo ano, a sua tarefa é muito simples, mas é muito difícil também. Eu te convido essa semana, ou hoje mesmo, a parar de olhar para as páginas em branco da sua vida. Aquilo que você tem se frustrado porque não conquistou, não conseguiu. E olhar para as fotos que revelam a fidelidade de Deus. Não saia daqui então com um plano de ação. Saia daqui com a sua memória cheia de lembranças
do que Deus fez. Se for para dar uma frase para você ficar se repetindo para você, não se esqueça de se lembrar. Não se esqueça de se lembrar. E no final, faça como Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou louve todo o meu ser ao Senhor. E não se esqueça que você é pó. Mas foi esse pó que Deus decidiu amar, perdoar, curar, resgatar, renovar. Amém? É esse pó que Deus decidiu amar hoje e para sempre. Amém. Vamos orar?